Olá pessoal, eu sou a Ara, este é o meu canal e neste vídeo nós vamos conversar sobre aquilo que Ara tem dito à exaustão. A recompensa do tolo é a própria tolice. Essa frase não é minha, está lá nos Provérbios. Eu adoro essa frase porque nos ajuda a buscar sempre a sabedoria e nunca a tolice. Por que eu trago essa frase? O jornalista bolsonarista, fugitivo da justiça, Oswaldo Eustáquio, está divorciando. Ou seja, ele está chateado, ele está desolado, falou que recebe essa notícia de pedido de divórcio da esposa como uma perna amputada, diz ele que ele perdeu tudo com esse divórcio, mas que ele continua lutando pela nação. Agora senta que lá vem história, que eu vou te contar toda a história, toda não, que senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro, mas vou tentar resumir a história do Oswaldo, como que ele se meteu nessa loucura de bolsonarismo e como que sim, a esposa pediu divórcio, inclusive Oswaldo envolveu a filha, que inclusive teve conta bancária bloqueada e celular apreendido, uma filha adolescente, tá? Então vamos lá. Oswaldo Eustáquio, bolsonarista ferenha, daqueles que alopra, daqueles que ficava qualquer coisa Bolsonaro, 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 e que ficou na linha de frente do bolsonarismo, propagando fake news e criando a pecha, travestido, de Deus, Pátria, Família, para poder manipular muita gente. Eu repito, quando eu falo isso tem gente que não entende. Tem muita gente de boa fé que foi sim manipulado e enganado pelo bolsonarismo. Tem, gente, tem. Nem todo mundo que é bolsonarista é aloprado, é odiento, mas muita gente foi cooptado, teve lavagem cerebral, claro, culpa dessa pessoa que permitiu. Mas nem todo mundo entrou na alopragem mesmo desde o início. O Oswaldo, ele sempre, ficava atacando o Supremo, ofendendo as pessoas online. Gente, liberdade de expressão não dá liberdade de crimes cometer. Isso também a mamãe e a esposa Arace já falou aqui, não é verdade? Só que ele fazia a torta e a direito, por quê? A galera bolsonarista, eles se alimentavam, na verdade ainda se alimentam, do caos. Eles adoram nós contra eles. Por exemplo, a gente viu essa semana até atestado de certidão de óbito falso do Lula fizeram. Como que uma galera que defende a liberdade de expressão, Deus, Pátria, Família, falsifica um documento? Isso é crime. Então, eu que não defendo a censura, eu entendo sim quando o Supremo quer essa questão de regulamentar as redes por conta dessa galera que defende a liberdade de falsificação, ou seja, que defende a liberdade de crime. Dessa galera que defende a liberdade de falar fake news para atingir a honra dos outros. Dessa galera que se junta para fazer assassinato de reputação, como Eduardo Bolsonaro e o grupinho deles sempre fazem. A gente viu, por conta da Brado mudou editorial, o que eles fizeram? Tentaram fazer assassinato da reputação da Vanessa. Não estou defendendo a Vanessa aqui, tá, gente? Mas eu estou falando assim, é por isso que eu não tenho político de estimação, porque eu sei que o foco deles é o poder e o dinheiro. Aqui em Conquista eu avisei muita gente sobre isso. Teve uma que falou que Bolsonaro falou para ela ir candidatar sem medo, que Bolsonaro vai bancar a candidatura dela. Ela não venceu, ficou suplente, mas suplente eu também sou. E eu avisei para ela, eu falei, eu acho que Bolsonaro não vai fazer nada por você. Bolsonaro faz pela família dele, que ele tem feito. Eu falei, cuida dos teus filhos, direciona os teus filhos, cuida da tua casa, da tua família. A política a gente faz com dignidade, com honestidade, mas nossa prioridade é nossa família.
Tem um vídeo que eu vou pôr na descrição desse vídeo que eu fiz quando os bolsonaristas foram depredar lá em Brasília. Eu fiz uma live falando isso. A galera não luta nem para os seus próprios filhos, a galera não luta nem para o seu próprio entorno. Vai lutar para o Brasil com que armas? Porque a gente sabe que hoje qualquer guerra a gente ganha aqui no intelectual, não é no físico, não é com as armas nas mãos. Qualquer luta a gente ganha aqui, com a sabedoria. A galera que não tem nem um casamento coeso, saudável, a galera que não tem nem não sabe nem como direcionar seus filhos, não tem nem conversa com seus filhos, não conhecem seus filhos. Como que umas pessoas dessa têm alguma autonomia ou alguma credibilidade para lutar para a pátria? Os que estão presos continuam lá e Bolsonaro não os tirou da cadeia. Então esse idiota do Oswaldo, ele entrou no bolsonarismo e ele estava envolvido com 8 de janeiro, fugiu para o Paraguai. Diferente dos outros idiotas, ele pelo menos é um idiota que capitalizava, né? Aí, com o dinheiro, porque ele vivia de doações, que essa galera adora se vitimizar e pedir doação, de gente que às vezes nem tem condições, mas fica mandando 10, 20 reais, quando junta, essa galera acaba tendo uma doação poupuda. Ele foi para o Paraguai, fugiu, né? Pediu asilo lá e estava em liberdade, porque enquanto se pede asilo, o Estado, né, aquele país vai analisar. Aí ele ficou com receio para que Paraguai não o prendesse e o extraditasse para o Brasil. Ele foi para a Espanha. Ele foi para a Espanha, só que continuou pedindo doação. E pasmem, uma pessoa que coloca sua prole, sua filha adolescente em risco, por óbvio não saberá lutar pela pátria. Lógico que não. Não sabe lutar, não soube lutar pela sua própria família. A Polícia Federal identificou que a filha estava pegando o valor das doações e mandando para o pai. Fez o quê? Bloqueou a justiça, né? Não a polícia, a justiça bloqueou a conta da filha dele, apreenderam o celular. Ele longe, que ele deveria estar perto, pelo menos tentando direcionar da melhor forma a filha dele. Aí a mulher dele acabou, na minha opinião, enquanto foi conveniente, ficou casada com ele. Conveniente por quê? Conta do dinheiro, porque enquanto financeiramente ela estava se mantendo e ele se mantendo fora do país, ela não pediu divórcio. Quando secou, né? Quando não financeiramente não continuou sendo viável, ela fez o quê? Pediu divórcio. Com a alegação correta, mas ela só o fez oportunamente, era para ter feito isso antes, porque caráter, honra é isso, não é conveniência. Mas ela convenientemente agora, ela fala que ela está pedindo divórcio porque o Oswaldo colocou o Bolsonaro e a extrema-direita acima da sua família, inclusive do casamento deles. Eu tenho falado isso, não é de hoje. Bolsonaro, quando ele cria o slogan Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus, pátria e família, ele cria propositalmente para poder se conectar com os aloprados. Eu tenho falado para vocês, eu sou Deus, pátria e família e não preciso e não precisarei de Bolsonaro nem ídolo nenhum para que eu sim diga que eu sou Deus, pátria e família. Primeiro que meu ídolo é Cristo, que veio para nos salvar, que veio para nos ensinar a ter sabedoria, a ter força, a ter coragem, a ter empatia, a perdoar, a ter autoindulgência, a saber enfrentar os desafios com bom ânimo. Esse é meu ídolo. Mas a galera se desviou e acha que Bolsonaro que é ídolo. E acha que para ser Deus, pátria e família, precisa falar que é Deus, pátria e família para fazer parte de um grupo de gente aloprada, perturbada, de gente problemática, porque ninguém em sã consciência, desculpa, se você é ou foi bolsonarista, a verdade é essa e a verdade dói, mas quando a gente
aprende a enfrentar a realidade de frente, a gente consegue ter envergadura mental e emocional. Então, ninguém em sã consciência se torna adorador, nem de esquerda, nem de direita, nem de seita, nem de igreja, nem de nada. Ninguém. Porque domínio próprio é isso. É exatamente a gente saber discernir as coisas de maneira correta, de maneira assertiva. Ah, meu jeito, não tô falando aqui de jeito de ninguém, do que é certo. Eu já falei isso antes. Essa caneca aqui é preta. Ela não é preta porque eu quero que ela seja preta. Ela é preta. Se alguém achar que ela é amarela, no mínimo a pessoa está com algum problema mental. Não está sabendo discernir. Então existe o que é realidade, existe a pessoa gostar ou desgostar da cor preta. Vocês entenderam? Então todo mundo que entra nessa adoração a ídolos, a pessoa, é gente que já perdeu o seu eu, é gente que não tem mais entendimento da realidade. Eu escutei gente falando que se curou da depressão por conta de Bolsonaro. Bolsonaro não é remédio para depressão e nunca será. É a pessoa que se curou da depressão por conta da sua força interior, mas de alguma forma, olhando a força que viu em Bolsonaro, coisa assim, mas não foi Bolsonaro. Bolsonaro nem sequer fez sessão de terapia com essa pessoa. Então as pessoas projetam no outro aquilo que querem e querem se justificar criando justificativas que se sintam melhores, que façam sentir legal, ok ou aquilo. Mas Bolsonaro não é remédio para depressão. Se assim fosse, bolsonaristas não estariam em depressão. Eu conheço muitos bolsonaristas que continuam depressivos, inclusive tomam remédios controlados pesados. Então, não, Bolsonaro não cura a depressão. E Bolsonaro, ele luta só pelos seus. Bolsonaro fez acordos com o STF para o Flávio não ser indiciado. Bolsonaro sempre faz acordos para os filhos dele. Bandido bom é bandido morto. Mas o filho dele, o Renan, o 04, que foi eleito agora vereador em Balneário Camboriú, ele falsificou documentos, ele deu golpe, cometeu estelionato para pegar um empréstimo no Santander e ainda deu calote no Santander. Santander está o processando. Ué, bandido bom não é bandido morto ou o que ele fez não é bandidagem? Vocês estão entendendo? Porque quer botar na cabeça das pessoas que bandido é só o bandido pobre, só o bandido favelado. Bandido filho de Bolsonaro não é bandido. Olha que loucura! E a galera cai. Tanto assim é que cai que esse pobre coitado agora está sem família. Bolsonaro está com a dele. Tanto tá que Michele, uma pessoa que não tem nem ensino médio completo, aí ela diz que tem ensino médio completo, beleza? Vamos supor, uma pessoa que tem apenas o ensino médio completo e que não é lá nenhum baluarte de alguma coisa, mas que eu concordo, é inteligente, a gente também precisa olhar isso, que não estuda para nada, que hoje é presidente nacional do PL Mulher, com um salário de quase 30 mil reais, se a gente for ver todos as vantagens que tem, casas pagas pelo partido, viagens pagas pelo partido, uma pessoa que inclusive tem capital político para ir para senadora por Brasília, se quiser, daqui a 2 anos. A filha de Michele trabalha lá em Santa Catarina, ela nem concluiu o ensino médio, a filha de Michele, com um salário de 16 mil reais de assessora parlamentar. Ou seja, Bolsonaro, ninguém pode dizer que ele não é família mesmo. Ele é. Pelo menos ele organiza tudo para a família dele. Os filhos dele são todos políticos, todos políticos, pagos pelo nosso dinheiro. Aí o idiota está lá na Espanha, agora, sem doação, ainda que ele tiver um pouquinho, daqui a pouco vai parar, porque ciclos são assim na vida, se fecham. Ele vai ter que trabalhar para se sustentar lá na Espanha, ele tem que se virar e parar de ficar aloprando online. Provavelmente a filha terá que ser muito forte, ter muita sabedoria, essa mãe também que não teve antes, para poder ou pedir divórcio antes, ou direcionar sua filha para não permitir que a sua filha adolescente
se envolvesse com isso para pegar dinheiro e mandar para o pai fora do país, ensinando a filha a burlar, a cometer crime, mas é o pai dela, eu entendo, só que essa mãe não tomou a atitude adequada quando era para tomar. E ninguém sabe como vai ser a mentalidade o emocional dessa menina, infelizmente. E agora essa mãe que se divorciou vai ter que recomeçar sua vida. A gente também não sabe se dessas doações algum valor milionário entrou e elas também pegaram. A Polícia Federal escutou a mulher do Oswaldo em outubro agora. Inclusive, eu preciso trazer aqui que Moraes já pediu a extradição dele, do Oswaldo. O Ministério da Justiça já pediu para o Ministério de Relações Exteriores tratar esse assunto com o governo espanhol, ou seja, há risco, a possibilidade de Oswaldo ser extraditado para o Brasil para cumprir pena. A se cumprir isso que eu falei, agora pense, ele preso, divorciado, destruiu a própria família dele por conta de uma ideologia aloprada que, segundo ele vai lutar pelo Brasil. Lutar pelo Brasil na falácia. O outro tá fora do Brasil, o Constantino, botando fogo na galera aloprada. Gente, que luta é essa que para a pessoa lutar tem que estar porque eu sou perseguido político? Vá. Sério mesmo? Dá para você lutar para o seu país de outra forma. Eu, por exemplo, eu estou aqui no Brasil há quase 15 anos, eu sou cabo-verdiana, eu jamais, graças a Deus, meu país nunca teve guerra civil, até agora não tem corrupção, meu país é pequeno, fica na costa ocidental africana, mas a nível de corrupção está bem cotada, inclusive a nível do mundo, assim, de menos corrupção, né, está bem cotada, mas se um dia acontecesse, eu não seria, Deus livre e guarde, canalha oportunista de vir aqui utilizar o meu canal para inflar meus irmãos lá e eu ficar aqui ganhando, um exemplo, likes ou até monetização à custa disso. Eu não farei isso, não sou perfeita, já cometi muitos erros, estou suscetível a erro. Mas canalice, eu tô livre desse karma há muito tempo. E Oswaldo é canalha, porque ele entrou nessa porque dava dinheiro. Pessoal, ódio vende, não é só no Brasil, tá? Ódio vende. Todas as vezes que você vê um grupo radical, ou à esquerda, ou à direita, ou nas religiões, pode ter certeza que vende, porque as pessoas adoram o radicalismo. O ódio vende porque o ódio ele é mais forte que o amor, no sentido de beligerância. As pessoas que amam, e o amor, ele é antídoto, ele tem mais valor e mais poder do que o ódio. Mas o ódio ele é mais intenso. Porque o amor, ele é mais sábio, ele é mais equilibrado, ele é mais lúcido. O ódio não, o ódio é tudo que é o oposto disso. Então o ódio ele é beligerante, ele é barulhento, ele quer chamar atenção. O amor não. O amor é diferente disso. O amor traz, como que meu marido diz, plenitude. E o ódio não. O ódio traz descompasso, desestrutura, tanto mental quanto emocional e também espiritual. Então o pessoal entrou nessa de lutar para a pátria para fazer parte de alguma coisa. E quem tá achando que Bolsonaro vai lhe ajudar? Eu vi muita gente que entrou na política se dizendo Deus, pátria e família, esperando só para ganhar. De gente que critica PT, pega dinheiro por fora, só quer cargo. De gente que não conhece seus próprios filhos dentro de casa e ficou indo em todas as carreatas de prefeitos, de deputados, porque é aloprada. Aí, quando a conta chega igual do Oswaldo Estáquio, não pode culpar Bolsonaro, porque Oswaldo falou que a culpa é do Bolsonaro, que ele perdeu a família dele por conta de Bolsonaro, que ele está defendendo Bolsonaro, mas que ele vai continuar lutando pela pátria. Ora, ele perdeu por conta de Bolsonaro ou porque lutar pela pátria? Que Bolsonaro não é a pátria.
Não tem lógica isso. E assim, e eu preciso também ser sincera, eu não sou canalha, eu vou falar. A culpa não é de Bolsonaro, me desculpa. Bolsonaro não obrigou Oswaldo a defendê-lo, ainda que ele tivesse colocado uma arma aqui no Oswaldo. Oswaldo tinha, sim, o poder e direito de escolha. Bolsonaro não deu exemplo de destruir a família por conta do Brasil, tanto é que ele tem idade para ser pai da Michelle, mas é casado com a Michelle, já deu um capital político para a Michelle. Bolsonaro não tem união na sua família. Michelle não conversa nem com Carlos. Michelle não segue Carlos nas redes sociais e Carlos não segue Michelle nas redes sociais. Eles não conversam. Eduardo e Michelle morde a sopra. Flávio, que é um pouco mais maduro, tem um relacionamento mais cordial com Michelle, mas ainda assim a gente vê que o quê? Bolsonaro não tem nem união familiar para ser referência para o Brasil. Que dirá de outra coisa. Mas, pelo menos, ele também não é referência de destruir a família dele em prol do Brasil. Muito pelo contrário. Ele é referência de destruir o Brasil em prol da família. Porque se ele não interferisse na CPI de Lava Toga, o judiciário hoje, que muitos bolsonaristas dizem que fazem o que querem, principalmente os ministros do Supremo, não fariam. Flávio votou contra a Lava Toga para se proteger. Ou seja, Bolsonaro, quando teve oportunidade de colocar Brasil acima de tudo, botou a família dele acima do Brasil. Ou seja, a culpa não é de Bolsonaro. Bolsonaro continua com a família dele, ele, Michelle, até a enteada não vou falar filha, que ele criou Laura desde pequena. Até Laura, ele deu um cargo de 13 mil. Viaja, Brasil inteiro. Foi até no Rock in Rio, né, Coachella, esses shows com dinheiro pago pelo governo de Santa Catarina. Então, não, gente, não culpem Bolsonaro. Oswaldo, Bolsonaro não tem culpa. A culpa é sua, que você é um aloprado, que você não entendeu que você tem que lutar pela sua família e que sirva de exemplo, infelizmente, porque eu defendo os valores da família, não acho que o divórcio, na minha opinião, não é o melhor caminho, principalmente quando tem filhos, mas é melhor do que viver de mentira ou viver relacionamentos tóxicos. Então, que esse divórcio do Oswaldo sirva de exemplo para muitos bolsonaristas que ainda continuam aloprados, que ainda são manipulados através do WhatsApp, que não têm discernimento e acham que Bolsonaro é rei. E você aí, minha querida, que falou que Bolsonaro vai cacifar sua campanha e você perdeu a eleição aqui em Conquista, vai lá, peça para ele te dar um cargo, peça para ele ajudar seu marido, indicar sua filha, peça. Se ele fizer isso, depois você vem, eu mesmo venho aqui e falo que eu estava errada, que na verdade Bolsonaro foi lá e apoiou e ajudou os seus. Não para te dar cargo de favor, nem para você, nem para o seu marido ou sua filha, não, para ajudar vocês, ajudar o município. Não é verdade? Porque ele falou para você, você me falou, que ele vai bancar e cacifar para você ir sem medo, não se preocupar com a presidência nem municipal, nem estadual, porque Bolsonaro, presidente de honra, ia te honrar. Vamos ver se vai te honrar. Não vai. E eu te falei isso lá atrás. Então as pessoas depois querem culpar Bolsonaro. Não. A culpa é de vocês, que põem a família de vocês abaixo de qualquer coisa, porque vocês são oportunistas e canalhas, igual o Oswaldo está sendo. Então todo mundo que põe interesses acima da sua família merece a recompensa que será a própria Thalícia, igual o Oswaldo teve. Porque a recompensa do canalha também é a própria canalice. Então, não, a culpa não é de Bolsonaro, a culpa é do Oswaldo, que ficou nessa alopragem, nessa beligerância. Deus perdoe, karma não, a conta chega, para ele chegou.
Para ele chegou e vai chegar para muita gente que ainda a ficha não caiu. Assim como chegou para os aloprados que estão presos até hoje, desde o 8 de janeiro que foram lá fazer cometer aquele crime, continuam lá. E os outros fugidos fora do país, na Argentina, em Paraguai, no Chile, outros no México, porque estão lutando pela pátria. Que pátria? Gente, busquem ajuda emocional, mental, espiritual, busquem a Deus, parem de querer aparecer a troco de qualquer coisa. A nossa sanidade é a melhor coisa que a gente tem. Busque sabedoria, porque é isso que nos protege, porque senão a recompensa será a própria tolice, porque essa é a recompensa do tolo. Como eu comecei falando no vídeo. Inclusive, Oswaldo é um novo tolo que teve a recompensa, porque ele achou que ia dar, fazer qualquer coisa e ia dar em nada. E a mulher dele é uma oportunista que só agora que secou a torneira pede divórcio, porque até a gente onde sabe, Oswaldo desde 2018 tá nessa beligerância. Ou é mentira? E é tão assim que o Alan dos Santos também agora está no limbo. Está no limbo, porque perturbação mental não ajuda ninguém a ter vida digna, vida plena, não ajuda. Porque perturbação mental se conecta das pessoas com a destruição. Infelizmente. Mas era isso, pessoal. Você que acompanha meu canal, continue acompanhando meu conteúdo. Você sabe que meu conteúdo é sem canalice, sem oportunismo, com franqueza. Eu sei que às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade em escutar a verdade, a lidar com sinceridade, ainda mais vindo de uma mulher pretinha, mas a gente tem que falar a verdade nos protege. Inclusive, muita gente que fica propagando João 8,32, conhece a verdade liberta, não é verdade? Então, aqui eu tô para falar a verdade, para que a verdade te liberte, se você permitir, porque muita gente não quer se libertar da verdade, quer continuar a anestesiar a dor de lidar com a realidade. E tem gente que quer colocar sua família em risco, destruir sua família, contribuir para que os seus filhos cresçam com o emocional e o mental muito desestabilizado por conta das suas atitudes. E se você quiser lutar pela pátria, aprenda primeiro a lutar pela sua família. Se você não tem uma família honrada, uma família digna, unida, lúcida, sem nenhum tipo de perturbação, nem mental, nem emocional, só faça isso primeiro. Só depois de você tiver uma família unida, lúcida, honrada, sem perturbação mental e emocional, você depois lute pela sua pátria. Se você não tiver isso, você não está lutando pela pátria por nada. E mesmo que você tenha tudo isso, não lute pela pátria sendo um tolo. Tenha sabedoria para você escolher suas batalhas. Escolha as tuas batalhas depois munido pela proteção de Deus, pela armadura de Cristo, pela sabedoria empírica e intelectual. Vá fazer as suas lutas. Não vai inventar de lutar pela pátria por conta de oba-oba para você fazer parte de um grupo. Senão, o risco é acabar igual o Oswaldo, solitário, abandonado, divorciado e destruidor da sua própria vida e da sua família e geração. Essas e mais notícias, análises, você vê aqui no canal da Ara.